Muito bem-vindos aqui nessa reunião, que eu espero que seja uma reunião de trabalho. Muito rapidamente, primeiro uma palavra sobre o Instituto. Muitos já nos conhecem, mas me permito, em um minuto, dizer o que somos. Um centro de estudos especializado no setor elétrico. O que fazemos é olhar o setor como um todo. Nós dividimos o setor em um conjunto de dimensões principais, como planejamento, leilões, política tarifária, tributação de energia elétrica. E uma dessas dimensões é meio ambiente e sociedade, que é no contexto que se insere esse encontro de hoje. E o que fazemos em cada uma dessas dimensões é estudar com o máximo de profundidade que consigamos, com rigor acadêmico mesmo, e publicar as nossas análises, diagnósticos e recomendações, sempre com o intuito de contribuir na discussão que leve à formulação de políticas públicas aqui em nosso país. O que nos traz hoje, o tema, é o licenciamento ambiental, né? Caminhos para desenvolvimento e a proteção aqui do meio ambiente e da sociedade. As metas são olímpicas, né? E cadê? Ou melhor, não, vamos voltar para a anterior para eu dizer o que vai acontecer hoje, né? Essa abertura que eu tenho, puxa vida, 10 minutos para fazer. E depois vamos dividir o nosso esforço em dois painéis. O primeiro painel, que vai começar sempre em cada um deles, nós teremos um termo de referência apresentado aqui pelo nosso Alexandre Ullig, que será, então, debatido pelos palestrantes que estão aqui, né? A meta desse evento, como eu estava dizendo, é uma meta olímpica, né? Porque no entorno do licenciamento ambiental, os nossos objetivos são... Cadê? Quem é que está passando os slides? Isso, obrigado. Está lento, Alexandre. Isso aqui é uma piada doméstica, né? Por mais rápido que a equipe do Instituto ande, eu sempre fico brincando, dizendo que eles estão lentos. E é brincadeira, óbvio. Mas, enfim, nossos objetivos, nossa meta olímpica está aí no quadro, né? Em primeiro lugar, traçar um diagnóstico do licenciamento ambiental, com foco em questões associadas a prazos e responsabilidades. Em segundo lugar, debater alternativas para conferir dinamismo ao licenciamento ambiental, observando o dilema entre precaução e eficácia do processo de licenciamento. Refletir sobre o papel dos agentes intervenientes no licenciamento ambiental, que são múltiplos agentes, como nós vamos ver a seguir. Depois, identificar e discutir medidas antecipatórias que evitem conflitos que atualmente judicializam o licenciamento ambiental de projetos de geração e transmissão de eletricidade. E, por último, discutir a proposta de lei geral do licenciamento ambiental, que está em tramitação atualmente na Câmara dos Deputados. Para lidar com essa meta olímpica, o que me anima é que nós vamos nos apoiar em duas coisas. Primeiro, na massa crítica dessa plateia que está aqui, né? Como eu disse no início, é uma reunião de trabalho. Mas, na outra metade, fundamentalmente, é porque, enfim, a gente teve acolhida com igual entusiasmo desses debatedores que estão aqui para conversar conosco, né? Então, nós temos a Daniela Stump, que é advogada do escritório Machado Maier, um escritório que tem uma ampla reputação de notório saber nesse segmento, ao qual se dedica. Temos um professor universitário, o professor Evandro Moreto, que, por histórico acadêmico, tem focado nesses temas boa parte de sua carreira. Temos a diretora do IBAMA, Larissa Amorim. Temos um empreendedor que vem nos dar o depoimento, digamos, do mundo real, visto pelo lado de quem precisa obter uma licença ambiental, né? Márcio Severi, que é diretor institucional da Argo Energia. E temos um procurador, membro da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Dr. Sérgio Suyama. Então, esse é o time. Eu acho que os principais stakeholders que lidam com essas questões de licenciamento estão aqui representados, e é o que me anima a dizer que nós teremos muito sucesso nessa discussão. Como eu disse antes,
nós vamos começar pela apresentação de um termo de referência que contextualiza esse tema. Isso vai ser apresentado pelo nosso Alexandre Uhlig, diretor do Instituto Ascende Brasil, para assuntos socioambientais e diretor de sustentabilidade. Alexandre Uhlig, por favor, chegue até aqui. Peço que você sente aqui, do ladinho. Esse termo de referência que o Alexandre vai apresentar em seguida, ele é de conhecimento dos debatedores, né? Então, isso faz com que todo mundo, entre aspas, já fez o dever de casa de conhecer uma moldura comum para a análise da discussão, né? E a discussão vai ser em aberto, e eu sou muito otimista às conclusões que possamos chegar aqui em conjunto. Então, agora, tomo a liberdade de chamar os demais, por favor, Daniela Stump. Aqui eu peço um aplauso pela abnegação, pelo tempo que está nos dedicando aqui. Daniela, eu vou pedir que comece a sentar de lá para cá, para facilitar. Doutor Evandro Moreto, por favor, professor. Pensei que você pode dispensar a escada. Atleta, pula ali. Doutora Larissa Amorim, diretora do IBAMA, por favor. Doutor Márcio Severi, diretor institucional da Argo Energia. Obrigado a vocês pelo seu tempo. E doutor Sérgio Suyama, procurador do Ministério Público Federal, membro da 4ª Câmara. E agora eu passo a palavra para o Alexandre fazer a apresentação. Nós estamos sentados aqui, nós temos o painel para poder acompanhar na tela aqui embaixo o que está sendo apresentado. Alexandre. Esqueci de dizer, meu nome é Cláudio Salles, desde pequenininho. Bom dia, obrigado pela presença. Cláudio fala dessa questão do talento. Depois de 10 anos, tudo bem, a gente tira de letra. O problema foi no primeiro dia, numa reunião com uma série de presidentes na sala, eu conduzindo o PowerPoint e o Cláudio, talento. Aí eu comecei a derreter, mas faz parte do processo de inserção, era o trote. Bom, como o Cláudio explicou, eu ficarei responsável por fazer a apresentação dessa primeira parte, que vai orientar-nos no debate do tema. Essa primeira parte, nós dividimos esse termo de referência em 2 grandes temas. O primeiro, relacionado às questões de curto prazo, medidas que poderiam ser adotadas e que teriam um reflexo na melhoria do processo de licenciamento, do andamento do processo de licenciamento. Seguramente sabemos que o IBAMA e os órgãos ambientais têm se dedicado a isso diariamente, mas trouxemos especialistas para conversar sobre esse tema. E, antes de prosseguir, só um outro comentário. Eu fico muito feliz de ver uma turma tão grande da Escola Técnica de Itanhaém. Eu sou egresso de uma escola técnica. Minha carreira começou como técnico em eletrotécnica, né? Então, e acabou PhD em energia pela USP. Né? Tem futuro. Então, fico muito feliz da iniciativa da professora que identificou o evento e veio de Itanhaém, quer dizer, Itanhaém não é aqui ao lado, são 150, pelo menos, quilômetros, e vocês estarem aqui prestigiando o evento e espero que possa contribuir para a carreira de vocês também. Começando rapidamente por um histórico do licenciamento ambiental, e muito rápido, 3 ou 4 pontos. O processo de avaliação de impacto ambiental ele se inicia na década de 70, com alguns empreendimentos, isso sempre olhando para o setor elétrico, né, principalmente por conta do financiamento de grandes empreendimentos, como Sobradinho e Tucuruí. Então, por uma pressão dos bancos que financiavam, bancos internacionais,
os grandes empreendimentos que passariam por um processo de implantação, eles são obrigados a elaborarem estudos de impacto ambiental, avaliação ambiental. Isso já no início da década de 70, não tinha a formalidade do processo de licenciamento ambiental, mas estudos foram realizados. E, além desse contexto da pressão dos bancos, também nós tínhamos, em 72, a Conferência de Estocolmo, que passa a trazer uma visão ambiental para os empreendimentos de infraestrutura. Na década de 80, por conta ainda de um processo que culminou com um documentário da BBC sobre Cubatão, né, onde nós tínhamos uma série de emissões de gases poluentes, gases tóxicos, nascem as primeiras leis que exigem estudos especiais para avaliação de impacto para a construção de polos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e instalações nucleares. Então, a década de 80 é uma década onde várias leis, e em 81 nós temos a Lei 6938, que, na minha avaliação, é a lei mais importante relacionada à questão ambiental, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, onde, nessa política, está definido o processo de licenciamento ambiental. Então, o processo de licenciamento ambiental dos moldes que nós conhecemos hoje é estabelecido na Lei 6938, em 1981. A primeira regulamentação, né, nesse processo de regulamentação, de início do processo de licenciamento, só ocorre em 1986. E essa lei é regulamentada por, basicamente, duas resoluções do CONAMA, a primeira, a 001 de 1986, e depois, em 1987, a resolução CONAMA 006. São as duas resoluções CONAMA que regulamentam o processo de licenciamento ambiental. E isso, desde então, tem sido muito frágil, porque a previsão da regulamentação de uma lei deveria ocorrer por outras normas legais, e não por resoluções do CONAMA. Em 88, a Constituição Federal, no seu artigo 225, estabelece a necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental para atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. E esse artigo é que também deveria passar por uma regulamentação que deve ser alvo dessa lei geral de licenciamento ambiental que está sendo discutido no Congresso. E aí sim, né, é que existe um processo de lentidão. Nós estamos desde 88 para regulamentar um artigo da Constituição, já são 30 anos. Bom, a partir de então, o processo de licenciamento, nós temos uma profusão de instrumentos normativos, né, uma série de portarias interministeriais, portarias do IBAMA, instruções normativas da FUNAI, dos órgãos intervenientes, né. Associado a isso, nós temos uma profusão de agentes intervenientes e interessados no processo de licenciamento ambiental, o que gerou um aumento da abrangência e da complexidade do processo de licenciamento, né. Desses 30 anos, o processo vem se tornando cada vez mais difícil, por conta, como eu comentei, da profusão de normas e de interessados nesse processo, e por conta dessa quantidade grande de intervenientes e de normas, fica difícil observar toda essa legislação. Existe uma profusão de leis e de normas, e quem está licenciando, ou do ponto de vista do empreendedor, ou do ponto de vista do órgão ambiental, tem muita dificuldade em observar todas essas leis, e isso por conta da ausência de uma lei geral que discipline essa matéria, que organize essas normas que estão dispersas, acaba gerando imprevisibilidade no processo de licenciamento, o que é desejável, e insegurança jurídica. Bom, essa situação que nós acabamos de mostrar no slide anterior, referente ao licenciamento ambiental, ela é reconhecida por diferentes instituições, pelos próprios órgãos ambientais,
pelos empreendedores e pela academia, e isso nós resumimos no reconhecimento generalizado dessa necessidade de mudança, alguns pontos que nós destacamos, como aspectos relacionados à qualidade dos estudos ambientais, né, que deveriam ser melhores, insegurança jurídica, quando, dentro de uma lei, na lei de crimes ambientais, ela prevê a responsabilização criminal dos agentes ambientais, o excesso de expectativas da sociedade, né, o licenciamento acaba sendo visto como o lugar da resolução de diversos problemas que existem numa determinada região. Uma outra característica que nós observamos é que as discussões socioambientais elas acabam concentradas na fase prévia do licenciamento, embora o processo seja extenso, como nós veremos, todas as discussões elas acabam concentradas na etapa da licença prévia. Existe um pedido, né, de mais canais de comunicação com a sociedade ao longo do processo. Muitas vezes esse canal de comunicação acaba restrito às audiências públicas, que é o único momento onde a sociedade é chamada a participar do processo de licenciamento. Isso acaba gerando incertezas para quem vai desenvolver os projetos, e isso se materializa na forma de paralisação de obras e o cancelamento de licenças, muitas vezes, do meio do processo de implantação, e, em alguns casos, incertezas relacionadas a exigências adicionais. Esses aspectos eles colocam em dúvida a efetividade do processo de licenciamento, né, e se realmente o processo de licenciamento ele tem sido efetivo na proteção das dimensões socioeconômicas e ambientais. E um aspecto que acaba, de uma certa forma, representando essas questões relacionadas a essas incertezas, ela aparece nos prazos que são praticados no licenciamento. E nós fizemos um levantamento de como nós temos esses prazos sendo observados. Antes, para quem não está familiarizado com o processo de licenciamento ambiental, como que é esse processo de uma forma bem rápida? A partir da decisão do empreendedor por desenvolver um empreendimento, né, um projeto qualquer, ele tem o início do processo, ele entra com esse pedido no órgão ambiental. A partir desse momento, o órgão ambiental ele elabora, emite um termo de referência, que será o condutor dos estudos de impacto ambiental, né, que é de responsabilidade do empreendedor. Então, a partir desse termo de referência, o empreendedor ele elabora um estudo de impacto ambiental e entrega para o órgão ambiental. O órgão ambiental analisa esse estudo de impacto ambiental e, a partir daí, verifica-se ou não a viabilidade ambiental do empreendimento. Então, essa é uma das etapas, ou talvez a etapa mais importante do processo de implantação do empreendimento, né? É quando a viabilidade ambiental do empreendimento é verificada. Então, é nesse momento da emissão da licença prévia é que a viabilidade ambiental é verificada, é confirmada ou não. A partir do momento, e aí nos empreendimentos de geração do setor elétrico, é quando ocorre o leilão, né? O empreendedor, para ir para um leilão de oferta de energia, ele precisa da licença prévia, não é o caso para empreendimentos de transmissão. Então, com a licença prévia, o empreendedor ele volta e elabora o projeto básico ambiental, né, ou um documento que detalha os programas ambientais que serão desenvolvidos para reduzir os impactos ambientais, e, a partir da análise desse PBA, do Projeto Básico Ambiental, o órgão ambiental, então, emite a licença de instalação, que só a partir dessa licença é que o empreendimento pode ser iniciado. Então, o empreendedor ele não pode iniciar o empreendimento, a construção do empreendimento, a implantação com a licença prévia, é só com a licença de instalação. A partir daí,
o empreendimento é construído, os programas de mitigação de impactos eles são implantados e, no final, é verificado pelo órgão ambiental o cumprimento desses programas ambientais e, a partir daí, então, é emitida a licença que permite a operação, o funcionamento do empreendimento. Então, esse é o processo de licenciamento ambiental. Então, nós fizemos uma análise temporal, nós consultamos o banco de dados, né, do IBAMA, nós sabemos das limitações, que nem todas as informações estão disponíveis no site, mas, por outro lado, é o que nós temos de mais transparente, com várias informações disponíveis, é o site do IBAMA, com várias informações de diversos empreendimentos. Para os senhores terem uma ideia de linhas de transmissão, nós analisamos o universo de todos esses empreendimentos, então, linhas de transmissão são 184 empreendimentos. O que dificulta, e por isso que nós não temos dados de usinas eólicas, bom, primeiro porque usinas eólicas, normalmente, em geral, são licenciadas nos estados, né, não é licenciado pelo IBAMA. Também há outra pergunta que pode surgir, por que vocês não analisaram os dados de todos os estados? Em geral, os estados não disponibilizam os dados, não tem essas informações disponíveis na internet. O IBAMA é um dos poucos, se não o único, órgão ambiental que disponibiliza amplamente essas informações. Então, nós analisamos uma quantidade bastante grande de empreendimentos e, para cada um deles, nós separamos por tipologia. Então, nós temos, em média, e aí fazendo uma análise transversal, né, de 1 ano aproximadamente para a emissão do termo de referência. Em média, o empreendedor leva de 8 a 1 ano para elaborar o EIA-RIMA, né, isso dependendo da tipologia do empreendimento. Quando nós olhamos em verde a análise do EIA, o IBAMA leva da ordem de 9 a 14 meses, em média, para analisar o EIA. O PBA é um documento de mais rápida elaboração, né, a partir da emissão da licença prévia, que aí nós podemos observar para cada um dos empreendimentos. Né, para uma linha de transmissão, leva da ordem de 29 meses para a obtenção da licença prévia. Para uma usina hidrelétrica, em média, 44 meses. Para a termoelétrica, 27 meses. E para a PCHs, 33 meses. O PBA é de uma elaboração relativamente rápida, né, com exceção das hidrelétricas, cuja média é um pouco extensa, da ordem de quase 1 ano. A análise do PBA é uma análise mais rápida, também hidrelétricas levam um tempo maior, isso até por conta da complexidade do empreendimento, e depois, durante a implantação, né, o período de construção de um empreendimento hidrelétrico ele é mais extenso, isso a gente pode observar com 43 meses. Os outros empreendimentos, linhas de transmissão, usinas termoelétricas e PCHs, são empreendimentos que são implantados num menor espaço de tempo, então o período entre a LI e a LO também é mais curto. Quando nós colocamos um pouco de foco, principalmente nas etapas iniciais do licenciamento ambiental, que nós entendemos que é a fase mais crítica, nós observamos o tempo médio entre o início do processo e a emissão de termo de referência, como eu comentei, da ordem de 1 ano, com exceção das usinas eólicas, cuja amostra é bem pequena, que é da ordem de 3 meses. Quando nós analisamos o tempo de análise do EIA, que é o outro período crítico, e aí nós colocamos algumas referências, como o prazo que está definido na Instrução Normativa 184 de 2008, que é uma instrução normativa do IBAMA, que define o prazo de 6 meses para análise dos estudos de impacto ambiental, e o PL, né, que nós conversaremos a respeito, o 3729, ele estabelece um prazo de 10 meses. E a gente percebe pelo histórico, pelas médias, que são prazos perfeitamente observáveis. Né? Hoje, linhas de transmissão
e usinas termoelétricas são analisadas até num período inferior, e as usinas hidrelétricas e PCHs não teriam um esforço um pouquinho adicional, embora até num comentário com o Márcio e com a Larissa, nós usamos o universo dos dados do IBAMA. Então, nós temos dados desde 2007 até 2018, ou seja, são dados de mais de 10 anos. E essas informações, o histórico, a média tem aquele problema de nem sempre quem está com a cabeça no freezer e o pé na lareira está equilibrado, né? Então, o que acontece é que no período anterior, em 2007, o período de análise era mais extenso, isso vem passando por um processo de melhoria e, muito provavelmente, os prazos praticados atualmente são inferiores ao valor da média, né? Bom, analisando os prazos, a documentação que é entregue nos processos de licenciamento, o que nós observamos, e aí já uma primeira proposta, é que boa parte da redução dos prazos de análise eles poderiam ser obtidos por redução da duração das etapas burocráticas, não relacionadas diretamente aos estudos ambientais, ou seja, sem comprometer a análise dos técnicos, daria para ter uma redução de tempo se um esforço fosse concentrado na emissão do termo de referência, na comunicação entre os agentes intervenientes, que são tempos que levam um tempo relativamente grande, e a verificação se o estudo de impacto ambiental atende o termo de referência, que é o que nós chamamos de checklist dos estudos protocolados. Bom, esse atraso, essa demora no processo de licenciamento, ele acaba gerando alguns custos para a sociedade, né? Além da dimensão econômica e financeira, que é de amplo conhecimento, né? Tem no próprio estudo do Banco Mundial, que já tem algum tempo, o Banco Mundial fez uma análise avaliando o custo da demora do licenciamento ambiental de alguns empreendimentos e quanto isso custaria para a sociedade. Então, eles pegaram 2 empreendimentos, que agora não vou me lembrar, mas está no white paper que nós fizemos sobre custos socioambientais, Mauá e mais um, onde esses empreendimentos eles seriam substituídos por outros, e isso geraria um custo da ordem de R$1 bilhão ao longo de 15 anos. Ou seja, o fato de um empreendimento não ser licenciado, atrasar a sua implantação, tem um custo estimado pelo Banco Mundial, quando fez análise para 2 empreendimentos, da ordem de R$1 bilhão ao longo de 15 anos. Né? Isso sem falar outras características de empreendimentos que nós sabemos que, se demoram para entrar em operação, existem penalidades que a ANEEL cobra e é de responsabilidade do empreendedor. Além desse custo, né, para a sociedade, esse custo econômico que vai ser lançado na tarifa ou vai fazer parte da redução da taxa de retorno do empreendedor, do ponto de vista ambiental, a demora do licenciamento ela provoca o aumento de ocupação irregular, porque a partir do momento que aquele empreendimento é anunciado, as pessoas elas passam a se dirigir para aquela região e a ocupar irregularmente, muitas vezes, a área onde vai ser implantado o empreendimento. Além disso, isso provoca desmatamento e uma outra característica é a questão relacionada à preocupação, à ansiedade que vai na vida das pessoas, relacionada à incerteza da implantação e à demora que a implantação daquele empreendimento vai levar, né? O tempo de implantação que aquele empreendimento vai levar. Bom, quando nós analisamos, o projeto de lei, nós, em relação ao setor elétrico, pudemos observar vários avanços que nós apontamos
nos próximos slides, no sentido de proporcionar uma maior eficiência ao licenciamento ambiental, sem colocar em risco a proteção ao meio ambiente e à sociedade. Como o Cláudio colocou no início, o grande desafio é ter um processo mais ágil, sem comprometer a qualidade da avaliação e sem comprometer a proteção ao meio ambiente e à sociedade. Então, como que hoje nós temos os prazos, e aí eu começo pela segunda parte, da emissão do termo de referência. Então, atualmente, a Instrução Normativa 184 de 2008, do IBAMA, prevê a emissão e a elaboração do termo de referência